Ok, vamos começar com a lei de resfriamento de Newton. A primeira coisa que a gente quer saber é o que é o que é a lei de resfriamento de Newton. Bom, sobre a lei de resfriamento de Newton, isso vai descrever como que fosse, como que a temperatura de um, de um certo objeto que vai variar com o tempo, e com isso en- entra em, em o contrato com o ambiente. Por exemplo, vamos pegar uma xícara. A gente tem uma xícara, aí a gente vai pôr um cafezinho muito delicioso que você fez em, de manhã, quando você acorda ou quando você toma seu café, em que a temperatura está em 16 graus, por exemplo. Então, o nosso ambiente vai ser mais ou menos uns 16 graus Celsius, porque no Brasil é sempre Celsius. E o nosso cafezinho aqui, a gente vai pôr em uma temperatura de 95 graus Celsius. Mas no momento eu não vou fazer. Isso é somente uma introdução. Aí no próximo vídeo eu vou fazer um exercícios de um livro que é Cálculo do Stewart, que eu vou fazer sobre isso. Mas tá. Mas qual é a forma, o que a lei afirma? A lei afirma que quanto à taxa de perda de calor de um corpo vai ser proporcional
a diferença entre entre uma temperatura ambiente a fórmula para fazer isso é a derivada da temperatura, que é um tensão grande, sobre a derivada de tempo. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser a nossa taxa de perda. É igual ao nosso K, que é o nosso constante, com uma temperatura menos a temperatura ambiente. Então, o nosso T de T vai ser a temperatura do objeto no tempo T, ou seja, a gente vai derivar essa equação diferencial, ou se não, o nosso et o TA vai ser o que? Vai ser a nossa temperatura ambiente. O nosso K vai ser a constante positiva do resfriamento e o agora, reescrevendo a nossa equação aqui, onde a gente vai ter a nossa taxa de temperatura sobre o tempo, a nossa derivada de temperatura sobre o tempo, menos o K vezes o T menos a temperatura ambiente. Com isso, a gente vai continuar com o nosso T. O nosso K ainda vai continuar a multiplicar com a nossa temperatura menos a temperatura do ambiente, mas o nosso T, a derivada do tempo, vai multiplicar com essa função aqui. Então,
o TT vai passar o T menos TA, é subtraindo. Então vai ficar T de tensão sobre tensão menos tensão de ambiente. A nossa derivada de temperatura sobre a temperatura menos a temperatura do ambiente. Menos o K multiplicando com a nossa derivada de tempo. Com isso, a gente integra, fazendo a nossa integral aqui em todos os lados, porque isso é uma aplicação de equação diferencial, integrando para ambos os lados. Eu vou fazer primeiramente com o nosso integral de menos k de dt, na qual vai ficar menos a integral de k dt é igual. Como que isso daqui é uma derivada de tempo, multiplicando com o nosso k, então vai ficar menos k de t. Agora, a nossa integral de derivada de temperatura sobre a nossa temperatura menos a temperatura do ambiente, isso daqui vai ser o nosso resultado de logaritmo, o nosso logaritmo natural. Então, vai ser ln de t menos ta. Mas, tá. Nessa integral de k com a derivada de tempo, a gente vai adicionar uma constante. Agora a gente vai igualando o nosso resultado. Então, a nossa integral de derivada de temperatura sobre a temperatura menos a temperatura do ambiente vai ser logaritmo de temperatura menos temperatura do ambiente é igual a menos k de t mais c. Como que a gente tem um logaritmo com qualquer função, e daí se for número simples, e daí com isso a gente vai pôr uma exponencial do nosso logaritmo natural, e o resultado dentro do logaritmo a gente vai pôr para fora, e o nosso exponencial com a potência de logaritmo vai cancelar, então vai ficar x. Um exemplo. Mas nesse caso, como que é ln de t de temperatura menos a temperatura do ambiente, vai ficar E elevado a temperatura menos a temperatura do ambiente
com a nossa exponencial de menos k multiplicando por tempo mais c. Como que aqui não tem isso daqui, não tem um logaritmo, a gente vai fazer somente esse daqui. Então vai ficar t de t menos t assim é igual o exponencial de menos k de t mais c. O e menos k de t mais c podemos fazer o que? E menos k de t vezes, porque toda potência que é multiplicada por outra potência vai sair uma soma. Então, o E elevado a menos k de t mais c vai ser E menos k de t vezes E elevado a c. Então, nisso, vai transformar em quê? Em t de t menos ta igual E menos k de t vezes E de c. Uma regrinha muito interessante que tanto positivo ou menos de exponencial de uma constante vai ser A. Então, nisso daqui vai ser T de T menos TA é igual E menos K de T vezes A. Agora, a gente pega o T, coloca o zero aqui. Esse zero de tempo vai pôr em sempre o tempo. Então, T, a temperatura inicial ou a temperatura zero, sei lá, vai ser menos a temperatura do ambiente igual a E menos K vezes zero vezes A. Logo, a temperatura zero menos a temperatura do ambiente exponencial com a potência de zero multiplicando por A. Todo exponencial com a potência de zero vai ser 1. Então, o nosso A é igual a nossa temperatura inicial menos a temperatura do ambiente. A gente vai substituir aí a nossa fórmula aqui em T de T menos TA é igual E menos K de T multiplicando por A, substituindo, vai ficar T de T menos
TA é igual a temperatura inicial menos a temperatura do ambiente, multiplicando pela exponencial de menos KT. Passando a temperatura do ambiente para ficar somente a função de temperatura com a de tempo, vai ficar a função de temperatura de tempo é igual a temperatura inicial menos a temperatura do ambiente de E menos K multiplicando por tempo mais a temperatura do ambiente.